No início, tudo parece simples. Um campo silencioso, plantas comuns, balançando ao vento, matéria orgânica sem valor aparente. Mas é justamente nesses cenários discretos que começam algumas das transformações mais impressionantes criadas pelo ser humano. Todos os anos, dezenas de milhões de toneladas de fibras naturais são produzidas no mundo. Elas sustentam indústrias inteiras, conectam economias distantes e moldam objetos que fazem parte da nossa vida cotidiana. Mesmo assim, poucas pessoas realmente param para pensar de onde essas fibras vêm e o que é preciso para transformá-las em algo útil. Em regiões quentes e secas do planeta, onde a maioria das culturas agrícolas não sobreviveria, uma planta resistente cresce lentamente sob sol intenso e ventos constantes. Durante anos, ela acumula energia, água e estrutura dentro de folhas grossas e rígidas. À primeira vista, parece apenas mais uma planta do ambiente semiárido. Mas escondido dentro dessas folhas está um dos materiais naturais mais resistentes já utilizados pela humanidade. Uma fibra que por décadas sustentou navios, indústrias e infraestruturas inteiras, muito antes da existência dos polímeros sintéticos. O cultivo dessa planta exige paciência. Ela não oferece retorno imediato. Nos primeiros anos, quase nada acontece acima do solo. Enquanto outras culturas exigem irrigação constante, fertilizantes e proteção contínua, essa planta avança sozinha. Suas raízes descem vários metros em busca de umidade. Suas folhas armazenam água como um reservatório natural. Ela aprendeu a sobreviver onde outras falham. É exatamente essa combinação de baixo cuidado e alta longevidade que a torna tão estratégica para regiões de clima hostil. Quando finalmente atinge a maturidade, o processo de colheita começa, mas a planta não é arrancada. Ela não é destruída. Apenas as folhas externas, mais antigas e carregadas de fibras, são removidas uma a uma. O centro permanece intacto. A planta continua viva. Esse ciclo se repete por anos, transformando cada unidade plantada em uma fonte contínua de matéria-prima. O trabalho é físico, repetitivo e exige precisão. Cada folha é pesada, úmida e difícil de cortar. Um erro no movimento pode comprometer a fibra interna. Após o corte, as folhas são organizadas, selecionadas e enviadas rapidamente para o processamento. O tempo aqui é um fator crítico. Quanto mais rápido o processamento começa, maior a qualidade do material final. Dentro das instalações industriais, a transformação acontece em minutos. Máquinas projetadas para esmagar, raspar e separar entram em ação. A polpa vegetal é descartada. O líquido escorre. Apenas longos filamentos resistentes seguem adiante. De toneladas de folhas frescas, apenas uma pequena fração se torna fibra utilizável. É aqui que o conceito de valor muda completamente. A massa bruta perde importância. A estrutura e a resistência passam a definir tudo. Após a extração, as fibras ainda estão cruas. Elas carregam resíduos, umidade e irregularidades. O processo de lavagem remove o que não pertence à estrutura. Em seguida, vem a secagem. Sob o sol ou em sistemas controlados, a água precisa evaporar de forma uniforme. Um erro, nesse estágio, pode comprometer toda a produção. Umidade excessiva significa mofo, perda de resistência e descarte. Somente depois de secas, as fibras revelam sua verdadeira forma. Longas, claras, rígidas, elas são penteadas, alinhadas e separadas por qualidade. Comprimento, uniformidade e cor definem seu destino. O que antes era apenas uma folha, agora se torna uma unidade comercial, compactada, armazenada e enviada para a próxima etapa da cadeia. Mas a fibra ainda não está pronta para o uso. Ela precisa ser transformada em fio. Isso exige alinhamento absoluto. Fibras desalinhadas quebram sob tensão. Por isso, antes de qualquer torção, elas são esticadas, organizadas e colocadas na mesma direção. Só então, começa a torção inicial. Leve, precisa, suficiente apenas para manter a estrutura unida. Em seguida, múltiplos fios
são combinados. A torção aumenta. A resistência cresce. Cada ajuste milimétrico define o comportamento do material no mundo real. Uma torção excessiva torna o fio rígido demais. Pouca torção reduz sua durabilidade. É um equilíbrio invisível, mas essencial. Quando esses fios se transformam em cordas, a engenharia atinge outro nível. Camadas se sobrepõem. As direções de torção se invertem. As forças internas se anulam. O resultado é um objeto capaz de suportar cargas extremas, resistir à abrasão constante e, ainda assim, se degradar naturalmente quando descartado. Durante décadas antes do surgimento das fibras sintéticas, esse material foi considerado insubstituível, o padrão absoluto de resistência natural. Enquanto isso em um extremo completamente oposto da escala industrial, existe uma fibra que segue outro caminho. Um caminho silencioso, manual e quase invisível. Em áreas alagadas, plantas aquáticas crescem em lagos e rios tranquilos. Seus caules parecem frágeis, mas dentro deles existe um filamento quase transparente. Delicado, raro extraí-lo, exige precisão extrema e tempo. Essa fibra não pode esperar. Poucas horas após a colheita, ela perde a elasticidade. Por isso, tudo precisa acontecer rapidamente. Os caules são lavados, cortados e abertos manualmente. De cada segmento, apenas alguns fios microscópicos são retirados. Eles são unidos um a um, com os dedos, mantendo-se úmidos para não quebrar. Não existem máquinas que acelerem esse processo sem destruir o material. O rendimento é mínimo. Dias inteiros de trabalho produzem apenas algumas centenas de metros de fio. Cada erro significa perda irreversível. E mesmo após a fiação, o risco continua. Durante a tecelagem, o fio rompe com facilidade. O tear avança lentamente. Reparos são constantes. Um único metro de tecido pode levar dias para ser concluído. É essa lentidão que cria o valor. Não por uma escassez artificial, mas pela impossibilidade prática de uma produção em massa. O resultado final não é apenas um tecido. É um registro de tempo humano. Um objeto que carrega horas de atenção, repetição e habilidade, transmitida por gerações. Enquanto algumas fibras nascem da paciência e da repetição manual, outras surgem da reinvenção do descarte. Em grandes plantações agrícolas, após a extração do que é considerado o produto principal, toneladas de resíduos permanecem. Durante décadas, esses restos foram queimados, abandonados ou vistos como um problema ambiental. Hoje, eles representam uma nova fronteira. Fibras residuais são coletadas, secas, limpas e moídas. Sob calor e pressão controlados, elas se reorganizam, sem colas sintéticas, sem aditivos tóxicos, apenas estrutura vegetal reagindo à física. O que antes era lixo se transforma em utensílios, embalagens e objetos capazes de substituir o plástico descartável. A resistência surpreende. A biodegradação é rápida quando as condições corretas existem. Mas, acima de tudo, o processo redefine o conceito de valor. Não é mais apenas o que cresce que importa, mas o que sobra. No fundo, todas essas histórias compartilham o mesmo princípio. A matéria-prima sempre esteve ali. O que muda é o olhar humano, a capacidade de enxergar potencial onde antes havia apenas plantas, resíduos ou fibras invisíveis. Entre campos silenciosos, oficinas artesanais e linhas industriais, o mundo continua sendo tecido, fio por fio, decisão por decisão, quase sempre longe dos olhos de quem usa o produto final. E talvez seja exatamente por isso que essas fibras importam tanto. Porque elas não apenas sustentam objetos, elas sustentam sistemas inteiros que operam em silêncio, conectando natureza, trabalho humano e tecnologia em uma única estrutura invisível que mantém o mundo em movimento. Se gostou, inscreva-se no canal.